Então, mais uma vez, obrigado e bom dia, né? Dizer que, de fato, é um enorme prazer fazer parte do movimento. Acredito que a educação, a gente está sempre em movimento, né? Então, desse movimento de educação, dizer que eu tenho um carinho muito grande por Natal, já tive aí umas 3 vezes, inclusive em eventos acadêmicos. Então, assim, gosto muito da noite, gosto muito dos pontos turísticos, gosto muito das pessoas, né? Então, assim, já estou me sentindo em casa, né? Então, bem à vontade da gente dialogar. E aí Uhum. dizer para vocês também que uma coisa que eu sempre tive em mente foi que muito mais do que as titulações, nós temos que ter de fato a consciência de levar isso à prática, né? Não adianta tanto estudo, não adianta tanto título, se a gente não contribui ou não colabora de alguma maneira significativa, né, para a nossa área. Então, educação, não tem como fazer educação se não levar essa teoria à prática, né? Então, é isso que me move. Né? Então, dizer para vocês que nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos como literatura, leitura, sala de aula, práticas digitais, práticas sociais híbridas, para a gente entender todo esse movimento que está acontecendo, que nós fomos forçados a adentrar, né, por conta do contexto pandêmico, e que nós nos deparamos, e aí, o que fazer? E fomos construindo e fomos elaborando e reelaborando, né, mas nós ainda temos alguns pontos a ser traçado, né, de melhor condução. Então, eu achei que isso seria uma temática interessante para trabalhar com os professores, né, de Natal, tá? Vou pedir licença aqui para compartilhar meus slides, só um minuto. E vou explicar um probleminha que eu tenho a vocês, tá? Eu tenho um problema sério de oxigenação. Então, se vocês me verem bocejando muito, não é porque eu não dormi à noite, é porque eu tô com preguiça, não. É porque tudo que eu vou falando vai faltando oxigenação e aí vai puxando mais de mim, né? E aí, assim, eu tive Covid, então me tornei um pouquinho mais lento. São algumas sequelas que ficaram aí dessa bendita, né? Mas vai dar certo, tá? Deus Vamos lá. quiser. Fazer que nenhum colega. Tem que dar, agora tem que dar. Então, pessoal, eu trago a proposta da gente discutir um pouquinho sobre redes sociais para o ensino, fortalecendo as práticas de literatura. A minha área, como já foi apresentado, é na área tecnológica, né? De tecnologias digitais na educação. Mas eu tenho um apreço tão grande pela literatura, eu tenho um apreço tão grande pela leitura, porque eu acredito que povo inteligente é povo que lê, né? Monteiro Lobato já dizia isso, que um país se faz com homens e livros, né? E eu acredito muito nisso. Para a gente, de fato, trabalhar o que Paulo Freire tanto pregava, que era uma educação libertadora, então nós precisamos ensinar os meninos a ler para poder eles terem o quê? Criticidade. Né? A gente lê para descobrir o mundo, a gente lê para ter criticidade. Então é muito importante que essa prática aconteça na escola e que ela não fique voltada somente para o professor de português. Né, que é um grande problema que nós temos. Muitas vezes a gente se depara quando se fala com leitura e todo mundo já olha em reunião, por exemplo, de professores, já olha para o professor de português, né, como se fosse a culpa é sua, mas a culpa é de todos nós. Né? Então nós precisamos entender que a prática de leitura é para todos e é responsabilidade de todos. Né? Então, pensando nisso, eu sou muito fã de livros, eu amo livros, eu não sei como é a relação de vocês com os livros, mas eu costumo dizer que eu não consigo ver pedagogos, profissionais da educação, né, que não seja assim, que não tenha êxito, né, se não tiver essa relação direta com a leitura. A gente tem algum microfone ligado? Estou escutando ruídos ou está tudo tranquilo? Dá para ouvir bem? Pronto, eu Estamos te acho que ouvindo agora. bem. Ah, então pronto, beleza. Porque estava um ruído, então acho que está tranquilo. Obrigado. Então, assim, me dói muito eu chegar, por exemplo, às vezes como professor de universidade, dos cursos de pedagogia, e eu ouvir um pedagogo em formação dizer que não gosta de ler. Isso me dói porque é preocupante,
como você ser professor, como você ser pedagogo, né? E se você não gostar da leitura, sendo que a leitura é a base hoje do nosso trabalho, né? Dentro das rotinas, dentro, por exemplo, aqui no Ceará, que existe o Mais Pike, né? Nós temos uma rotina que estrutura o trabalho em sala. Rio Grande do Norte certamente tem uma vivência parecida aí, porque teve um trabalho muito forte com o PENAIC, né? Então, assim, nós temos esses elementos de que o trabalho da língua, né, precisa surgir do texto, precisa emergir do texto. Então, é bem preocupante quando eu escuto esses discursos. Mas aí, quando eu falo de literatura aqui, é a literatura mesmo prazerosa. É aquela, acredito que só tem adulto aqui na sala, aquela que te dá um friozinho na barriga, um tesão, aquela coisa gostosa de não conseguir parar de ler, tá? Então, assim, a minha primeiro encontro sexual, vou até brincar assim, com a literatura, foi quando eu descobri o universo do Harry Potter. Eu tinha por volta de 10 anos de idade, e eu ouvi falar do Harry Potter, e meus pais me deram um livro de presente no Natal. Desse dia para cá, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me apaixonei pelo mundo da leitura, e me empolguei tanto com o universo do Harry Potter, que eu lia os livros, que são grandes, né? Inclusive está bem aqui na minha frente, na minha estante, né? Foram praticamente meus primeiros livros prazerosos, né? Então, eu me apaixonei pelo universo da literatura, né? Então, assim, é muito bom quando a gente constrói uma relação literária exitosa, mas muitas vezes a gente vive na imposição da escola. A escola diz, você tem que ler o livro, e aí você é forçado a ler um livro. Então, com essa relação de forçar, né, de coação, nós acabamos nos desprendendo disso. Prova disso foi Pequeno Príncipe, hoje é um dos livros que eu mais amo. Mas na escola, o Pequeno Príncipe para mim foi um saco. Eu só tinha 14 anos, 13 anos na época, e eu tive que ler Pequeno Príncipe para fazer uma prova. Então, não foi uma leitura por prazer, foi uma leitura porque tinha um fim pedagógico por trás. E às vezes isso a gente acaba perdendo nossos alunos para a leitura, porque a gente força, né, a leitura com eles. Então, dada essa introdução, nós vamos discutindo, certo, sobre esse traçado da literatura no contexto hoje de redes sociais. Dá para fazer esse casamento? Inicialmente, eu queria ver vocês aí no chat. Vocês acham que dá para casar literatura com redes sociais? Escrevam aí para mim sim, não, talvez. O que é que vocês pensam sobre isso? Sim, sim, Verônica, Auxiliadora, Ana, ótimo. Então vamos ver aí. Que bom que vocês já estão, né, bem permissíveis a essa relação. Então vamos nós. Para iniciar a nossa fala, eu queria que vocês fossem aqui no chat e nós vamos fazer uma brincadeira, certo? Acredito que alguns estão pelo celular. Quem não está pelo celular pode fazer pelo computador, certo? Se vocês fossem um emoticon, aquelas carinhas lá do WhatsApp, como é que vocês estariam hoje? Digitem aí para mim. Vou dar aqui um exemplo. Ah, adorei, Ana. A Ana tá super sorridente, ótimo. Deixa eu ver aqui a minha carinha. Eu tô todo sorridente. Olha o tamanho dos meus dentão aí, Ana. Então, quem está pelo celular, pode clicar na opção Emoticon, certo? No teclado lá do seu celular, que tem já opções, tem as carinhas e você escolhe uma para representar seu dia hoje. Quem não está, pode utilizar dos códigos, né, que existem que a gente pode montar. Por exemplo, ó, dois pontos e o parêntese sorrindo. Ó, vou mandar aqui. Olha aí eu sorrindo. Não tenho as carinhas, né? Olha aí a Juliana. Ah, beleza, beleza, auxiliadora. Vai escrever que tá soberbada. A Maria do Carmo digitou sorrindo. Tudo bem. Entendam. O importante nessa prática é a gente vivenciar, né, os emoticons. Primeiro, porque é uma linguagem dos nossos alunos, né? Segundo, é uma linguagem que a gente usa cotidianamente, né? Todo dia a gente pode estar usando ali. Inclusive, tem até um grupo de amigos que a gente só se comunica por figurinhas. É incrível, a gente já não escreve mais nada, é só figurinha. Então, é um texto de pura multimodalidade, né? Onde a gente vai interagindo, mas sem materializar na escrita o texto, somente por imagens, então isso é bem legal. Então, esse recurso que nós utilizamos hoje, que são os emojicons, faz parte da linguagem
das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Acredito que o público aqui seja bem misto, né? Anos iniciais, finais, infantil. Então, essa linguagem dos emoticons é bem recorrente. E aí aqui, pessoal, eu estou trabalhando algo que eu tenho exigido muito quando eu falo com meus professores, porque eu sou formador de professores, e também professor, né? Mas é a questão da afetividade. Como estamos trabalhando nesse contexto pandêmico com a afetividade, as competências socioemocionais. Então, quando eu peço um emoticon de um aluno, para saber como ele está hoje, eu consigo identificar quem está feliz, quem está triste, quem sorriu, quem não sorriu, quem está bem, quem não está bem, entendem? E é uma oportunidade que eu tenho, então, de me aproximar do aluno, já que a tecnologia me distancia, né? Me distancia por quê? Porque eu não tenho como sentir a afetividade do outro, né? Só por escrita. Então, de certo modo, a tecnologia vai nos aproximar por meio de situações de práticas como essa, usando os emoticons, tá? Vamos nós. E aí eu pergunto a vocês, então, depois dessa pequena acolhida, como a escola tem formado leitores críticos? Né? E aí eu queria que vocês, já que a gente não pode usar o microfone, mas usassem o chat para a gente refletir um pouco. Como a escola tem formado os leitores críticos? Como vocês têm formado? Como vocês, professores, têm feito? O que é que vocês têm feito? Que ações, né, para a gente poder entender esse contexto dos leitores críticos? Vou aguardar aqui um pouquinho vocês digitarem no chat. Coisas simples, como, por exemplo, vocês vivem a audiência de leitura com os meninos, vocês indicam livros, certo? Como é esse contexto? Como é a rotina, né, pedagógica de vocês quanto leitura? Quais ações, quais práticas? Érica, eu sou da matemática. Sim, e aí? O que é que você na matemática faz para a leitura? Né? Ah, eu sou da história. E o que você da história faz para a leitura? Érica, eu sou pedagogo dos anos iniciais. E aí, como você trabalha a leitura? Érica, eu sou da educação infantil. E como você trabalha a leitura? Então, leitura aí está tranquilo para todo mundo, tendo em vista que todos somos professores de leitura, né? Mas eu queria saber, assim, quais são as ações de vocês? Deixa eu ver aqui no chat, ver se já apareceu alguém. Verônica está dizendo, primeiramente, fazer com que o aluno entenda o que ele está lendo e incentivando a leitura de forma lúdica. Ótimo, Verônica Marcionilo. A auxiliadora está dizendo, procurando textos de interesse do aluno como forma de estimulá-los. Perfeito, auxiliadora. Então, assim, esses dois exemplos que as colegas nos trazem, né, fortalece essa perspectiva da leitura para a criticidade do aluno. Então, eu não posso simplesmente só ensinar o aluno a ler, né, ler, codificar e decodificar, né, eu tenho que perpassar essa perspectiva e proporcionar ao aluno uma construção de leitura crítica, onde ele se depara com o universo, com o mundo, e ele sabe como se comportar diante daquele fato, ele sabe como opinar, ele sabe como criar essa argumentação, certo? Então é muito importante que os nossos crianças, nossos jovens, eles se tornem leitores críticos. Por quê? Leitores críticos é Brasil longe de genocidas, é Brasil longe de fake news, né? Então, é a construção, de fato, de uma cidadania crítica. E aí a Marileide diz, não estou em sala, mas ao trabalhar com formação continuada com direção escolar, massa, Marileide, memes, indicação de sites, momento de reflexões, indicação de filmes, perfeito. O Camilo está dizendo que trabalhando com música, a Ana está dizendo, no momento eu sugiro aos professores a prática do dia a dia, junto às crianças, porque no momento estou na gestão pedagógica. Excelente, Ana. E Juliana diz, incentivando e a biblioteca sugerindo algumas leituras. Excelente. Com a questão da pandemia, isso tudo ficou um pouco mais restrito, mais complicado, né? De ir à biblioteca, de indicar o livro X. Mas, por exemplo, nós temos a prática de ler para os nossos alunos aqui no Ceará. Acredito que aí não seja diferente. E nós chamamos esse momento de ciclo de leitura.
Então, esse ciclo de leitura é justamente uma oportunidade que o professor ele tem para pregar a pedagogia do exemplo, que é o quê? Ler para um aluno. Então, é onde ele percebe minha entonação, é onde ele percebe a minha pausa, o meu ritmo, um gesto que for necessário. E isso são elementos que caracterizam a narrativa, né? A leitura de um texto, por exemplo. E aí, baseado nisso, em seguida essa leitura, o professor ele conversa com os alunos. Né? Não é nada de qual o título do texto, quem fez isso, não. Alguém viveu algo parecido? Por isso que a gente trabalha muito com pequenos contos, né? Porque está muito nessa perspectiva. Alguém viveu algo parecido? Alguém tem uma história que queira contar, que é, sei lá, que lembrou a partir desse conto? Então, sempre funciona dessa maneira e no final eu vou estar fazendo um pequeno exemplo para vocês, tá? Então, assim, é muito legal essa vivência do ciclo de leitura, porque existe esse embasamento dentro da teoria do Paulo Freire. A gente lê para o aluno, né, e depois cria um círculo de cultura, que é discutir sobre a temática, mas sem trazer elementos de informações implícitas e explícitas. Então, são questões muito mais abertas, dialógicas, né, do que a gente leu, do que especificamente ali do texto, tá? Excelente prática que vocês fazem, pessoal. E aí, nesse contexto, então, nós nos deparamos com uma literatura em sala que tem os pedidos didáticos e tem uma leitura que é prazerosa. Então, toda a nossa aula de português, nós temos aqui 5 aulas de português por semana, e que dos anos finais. E dos anos iniciais são 8, né? Porque são 4 dias na semana. Então, são 8 aulas de português. O que é que acontece? Na educação infantil também tem um dia específico para trabalhar a contação de história. Então, o que é que acontece? Nesse dia, nós organizamos a leitura de um modo que a aula já começa com a leitura. Então, o professor ele lê para o aluno, ou às vezes o aluno traz a leitura para o grupo, escolhe um texto, escolhe um livro que ele leu e lê um capítulo. Então, acontece muito isso, certo? Verônica dizendo, como sou da educação infantil na rede privada, contei muitas histórias usando recursos como os elementos da leitura, caracterizados e chamam muita atenção. Perfeito, Verônica. O que é legal, que a Verônica trouxe um elemento muito bom, Verônica, é que esses elementos de caracterização servem muito para a educação infantil. Mas eu consigo, por exemplo, Eric, hoje, nos anos finais, de sexto ao nono ano, e médio, contar uma história, né, sem estar caracterizado. Isso é bom. Por quê? Porque eu levo o aluno a criar o chapéu, criar a roupa, criar, né, a possibilidade. Eu não dou a informação pré-pronta ou pré-estabelecida, né, Verônica? Então isso é muito bom. Para a educação infantil isso é muito útil, né, porque eles têm que construir o mundo, eles estão aí no simbolismo ainda, né? E isso é importante deles verem para fixar, para chamar a atenção. Já na fase mais adolescente e diante, é muito difícil prender a atenção dos alunos se você levar um painel, uma cartola, uma roupa personalizada, né? Isso é muito complicado. Então é importante que você ganhe os alunos na entonação, né? O ritmo, a pausa, o ênfase que você dá, certo? E isso pesa muito mais do que a caracterização. É igual uma historinha que tem bem simples, que eu sempre começo minhas contações fazendo. Dizem que os ancestrais sentavam ao redor do fogo para contar histórias e usavam 3 palavras mágicas que faziam parar o tempo. Vocês sabem quais são essas palavras mágicas? Aí eles ficam, né? Ficam se olhando. E aí eu digo, era uma vez. Então eu começo a história com era uma vez, mesmo que eu não vá trabalhar contos de fada, entende? Mas eu fiz toda uma abordagem que os ancestrais sentavam ao redor do fogo para contar histórias e tá. Outras eu começo assim, dizem, eu não tenho certeza, que essa história aconteceu há muito tempo, do tempo em que as pedras falavam. Aí eles ficam, as pedras falavam? Como assim? Eu disse, dizem que as pedras falavam. Então vamos conhecer essa história. Aí eu pego eles nessas pequenas predições, né, de contação de história. Mesmo que o conteúdo, mesmo que o conto não seja tão fantasioso, tão fictício, né? Mas eu pego sempre eles nessas situações. Então, gente, existe, como eu estava dizendo, a leitura com pedidos didáticos, que acaba sendo uma leitura para eles maçante, porque eles têm que ler e têm que fazer uma atividade. Tem que ler e tem que reconhecer elementos. Tem que ler porque só tem que tirar o 10 na prova.
certo? Então, é muito difícil. Eu li, como eu disse, Pequeno Príncipe, e eu detestei na época da escola. Eu tinha abuso de Pequeno Príncipe, porque eu tive que fazer, sei lá, umas 500 provas sobre o Pequeno Príncipe, né? E aí, quando eu, numa fase mais adulta, volto para ler Pequeno Príncipe, eu me apaixonei. É tanto que o quarto do meu filho, fecha aí, peraí. O quarto do meu filho, o aniversário de um ano, tudo desde o nascimento do menino era tudo do Pequeno Príncipe, né? Porque de fato tinha um simbolo, um significado para mim. Mas isso eu só vim descobrir depois que eu li, né, na fase mais adulta, porque a escola ela meio que me bloqueou para entender as mensagens do Pequeno Príncipe. Outra situação que aconteceu comigo, eu digo muito que o marketing literário faz a diferença. Né? Então, assim, eu passei por um tempo lendo Harry Potter, como eu disse, no período da escola. E aí eu tive que ler Peri, né? Ai, gente, quando eu lembro que eu tinha que ler Peri, chega a me dar uma dor no juízo, porque eu tinha que fazer a seleção, né, o vestibular, e tinha que ler 10 livros aqui em Fortaleza para você fazer o vestibular. Então era Ana Terra, Três Peças Escolhidas do Eduardo Campos, era Aves de Arribação, era o Guarani, era Iracema, era Normalista, lembro de tudinho, 3 minutos, Guidinha do Poço. Então tinha todo esse acervo de livros, né? A gente tinha que ler para passar no vestibular. Ou seja, o foco da leitura era o quê? Passar no vestibular. Nenhum momento um professor nosso usava, vocês vão ter que ler para conhecer esses universos, conhecer pontos da nossa história cearense, conhecer sobre realidade. Não, era sempre para passar no vestibular. E aí eu fui ler Peri, gente, foi um desespero. Eu disse, mãe, eu não vou nem ler. Não, eu não quero. Empolgado com Harry Potter, eu vou ler Peri? Vou nada. E aí a mãe disse, tu vai gostar, é um livro bom, interessante, tal, 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 tal. Ponto, não consegui ler Peri. Minha mãe, muito esperta, fez uma dedicatória. Filho, neste livro, Peri se chama Harry Potter. Desculpa, Harry Potter nesse livro se chama Peri. Bem-vindo ao universo de Peri em uma nova saga. Gente, ela me ganhou de uma maneira. É por isso que eu brinco. O marketing literário que ela usou foi muito massa. Eu nunca na vida ia ler Peri. Até o dia que minha mãe disse que Peri era Harry Potter. O que foi que minha mãe fez? Ela me ganhou. Ela trouxe estratégias, elementos, né, que fossem fortalecer a ideia de que eu mais gostava. Pode não, viu? Então, isso, a auxiliadora, ela fez uma analogia para chamar minha atenção. Então, minha mãe ganhou. Aí, e o Peri, desesperadamente, tentando entender por que mãe disse que Peri era Harry Potter naquele contexto. O que Harry Potter era Peri naquele contexto. Terminei o livro frustrado de ódio, porque eu não encontrei relação, mas eu entendi qual era a grande mensagem da minha mãe, para que eu me permitisse a outras leituras, que eu fosse buscar Harry Potter, né, no sentido figurado, em outros contextos. Então, gente, eu me apaixonei. É tanto que eu vou só virar aqui rapidinho a câmera no celular para vocês verem. Tô aqui, eita, um caminhão passando aqui. E eu tô aqui com uma partezinha da minha coleção, né? Eu gosto muito, tá aqui os Harry Potters, bem aqui. Eu tenho Game of Thrones, né, também, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Tenho ali para cima toda a coleção do Monteiro Lobato, apesar de ter críticas bem pesadas ao contexto racista, mas eu tenho, né? Tem um Socorro Racioli, não sei se vocês conhecem, uma escritora fantástica cearense, né, que tem livros lindos como A Bailarina Fantasma. Eu indico a vocês A Bailarina Fantasma. É uma leitura que acontece, uma história que acontece no Teatro José de Alencar, aqui em Fortaleza, e tem toda uma história por trás, um mistério a ser resolvido dessa bailarina fantasma, casando com elementos da própria história de Fortaleza e do teatro. Então, é super legal. Inclusive, a Socorro Racioli me deu a autorização para que eu criasse o jogo, e nós temos o jogo hoje da Bailarina Fantasma, certo? Então, assim, eu sempre estou levando esses elementos da literatura para o contexto, né, de jogos, né, e da realidade do aluno. Atualmente, no doutorado, como eu estou desenvolvendo o meu objeto dentro das periferias, né, como os movimentos sociais das periferias têm debatido e feito política em redes sociais, então eu estou construindo um jogo para mapear as histórias que perpassam, né, as histórias políticas e de representações políticas dentro da periferia de Fortaleza. E isso daqui a pouco vai virar um jogo e eu tenho
Se Deus quiser, o orgulho aí depois de compartilhar com todos vocês. Voltando então. Então a leitura ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser atraente. Outra situação que eu utilizo muito em sala da literatura, nesse marketing literário, é a seguinte predição. Só um momento. Eu seguro o livro dessa maneira, para que eles não vejam a capa. E eu gosto muito de fazer isso com A Vida Íntima de Laura, certo? Não sei se vocês conhecem. Quem conhece, silêncio, então entrego o segredo agora. Então, pessoal, a aula de hoje eu vou começar fazendo a leitura para vocês sobre uma história de uma personagem que teve a sua vida íntima rasgada dentro de um livro. Como é que vocês iam se sentir tendo a sua vida íntima? Gente, os seus maiores segredos, os segredos mais profundos. Na linguagem dos nossos alunos, né, os podres de vocês rasgados em tudo que é livro, em todas as bancas do Brasil e do mundo. E assistir Invadida, né, era auxiliadora? Quem mais? Pois vocês me acreditam que existe uma personagem, coitada, assistir Violada, né, Ana? Pois vocês me acreditam que tem uma personagem na literatura que teve a sua vida íntima rasgada dentro de um livro. O nome dela é Laura. Gente, tadinha da Laura, né? Teve sua vida rasgada dentro de um livro. O que é que vocês iam fazer? Iam processar alguém que fizesse isso com vocês? Iam denunciar? O que é que vocês iriam fazer? Vocês me acreditam que Clarice Lispector teve a audácia de rasgar a vida íntima de Laura? Pois ela fez isso. Quem vocês acham nesse contexto, então, que é Laura? Quem é Laura? Escreva aí para mim. Ninguém quer chutar quem é Laura? Será que é uma garota de programa? Será que é uma professora? Já imaginou? Será que é uma presidente? Presidenta, né? Pode ser também. Vamos lá, chutem aí no chat. Quem seria Laura? Não, ninguém quer chutar quem é Laura. Para ter a vida íntima rasgada em um livro por Clarice Lispector. Ah, então é porque todo mundo já sabe, né, pessoal? Quem é Laura, né? Não faz ideia, Verônica. Massa. Vamos lá. Quem souber quem é Laura, já pode colocar no chat. Agora eu deixo. Quem sabe quem é Laura? Quem já leu esse livro da Clarice? A Vida Íntima de Laura. Ninguém? Ai, que bom, Verônica. Então eu atingi meu objetivo, né? Então, a Vida Íntima de Laura, pessoal, é a história de uma galinha. Vocês têm noção? É a história de uma galinha. Mas eu faço todo esse marketing literário antes, para que prenda a atenção dos meus alunos. Para que eles fiquem, meu Deus, quem foi essa pobre coitada que está rasgada dentro das redes, né? Dentro do livro. E aí eles ficam loucos. Gente, eu consigo contar a história inteira e eles lá vidrados para saber quais são os podres da vida do outro, né? Que no caso é da galinha Laura. E aí, gente, é muito legal, muito interessante essa história, eu recomendo para vocês, muito indicada de terceiro a quinto ano, de terceiro a sexto ano, certo? Dá para trabalhar tranquilamente. A Vida Íntima de Laura. Ela, inclusive, já está disponibilizada em PDF para domínio público, certo? Em todas as redes que vocês encontrarem. Mas também tem o físico, né? Inclusive no programa das escolas, né? Da biblioteca dos livros da biblioteca na escola, do PNBE. Tá? E aí, pronto, eu crio, então, um contexto, né, de atenção, e eu consigo fazer minha contação perfeitamente, né, a minha leitura prazerosa perfeitamente. Depois a gente vai conversar, quem já passou por uma situação dessa, tendo um segredo seu revelado? Eu não vou perguntar quem é Laura, o que Laura fez, qual o título do texto, não. O direcionamento é muito mais dialógico, como eu disse. Então eles vão dizendo, ó, tio, aconteceu isso com a vizinha lá de casa, a história não falta. Né? Tio, aconteceu isso com a vizinha lá de casa. Ela contou o segredo para a vizinha brigou com ela, no dia da briga saiu contando para todo mundo que ela ficava com o marido da outra vizinha. Tio, foi peia, né? E aí eles começam, então, a trazer esses elementos culturais, né, do contexto deles. E é isso que a gente quer atingir o objetivo.
ter uma literatura trabalhada em sala que faça sentido para eles, que eles possam ver essa literatura no dia a dia. Por que que tantos críticos ignorantes, desculpa aqui a palavra, dentro das igrejas criticam Harry Potter sem nunca ter lido Harry Potter? Ah, porque é da bruxaria, é de bruxas, e Deus não permite bruxaria e tal. Então, assim, é algo tão taxativo e cansativo, né, que a gente ainda tem que escutar. Então, o livro de Harry Potter é muito mais do que bruxaria, não ensina nada de bruxaria, não é o livro de São Cipriano, que o Lázaro lá usou, né, para se esconder da polícia. Não, é uma história de uma família que, por serem do contexto bruxo, né, tem o vilão que quer destruir a família e acaba matando os pais e deixa o filho órfão. Esse filho, que é o Harry Potter, ele vai, ao longo da sua jornada de vida, construir e buscar elementos para destruir esse malvado, porque há uma profecia para isso. E nesse caminho ele vai encontrando e fortalecendo pontos importantes que eu, Eric, quanto pessoa, mudei muito, que é valorizar as amizades, que é entender que o maior feitiço do mundo se chama amor, o maior poder do mundo é o amor. Né? É entender que existem organizações de jovens, juvenis, para derrotar governos totalitários. Né? Então, são vários elementos, gente, que está dentro dessa literatura do Harry Potter. Para vocês terem noção, eu publiquei um artigo de uma vivência que eu tive em sala, onde eu trabalhei gêneros textuais a partir de Harry Potter. Eu trabalhei elementos sociais dentro do Harry Potter. Eu falei sobre movimentos estudantis dentro do Harry Potter. E eu trabalhei as relações da história do Harry Potter politicamente com o louco que está aí no nosso governo genocida. Né? Então, assim, fui buscando elementos da história do Harry Potter, dentro da minha paixão, mas para o universo da ciência e da pesquisa também. Né? E fui trazendo contribuições pedagógicas no caso dos gêneros. Então, voltando, a gente precisa buscar leituras críticas para desenvolver esse cognitivo dos nossos alunos, para que quando eles leiam um livro, não diga, é um livro de bruxaria. Não, é muito mais do que isso. Não tem nem a ver com bruxaria. Não ensina nem bruxaria. Né? Então a gente precisa construir uma sociedade, aí é um desafio muito grande, né? Que possa ler e se permitir a leitura para que entendam os contextos, né? Antes de julgar. Por que as religiões são tão taxadas? A Umbanda, por exemplo, é tão taxada porque as pessoas não entendem, não vê o que está por trás, não entendem a pluralidade cultural que está por ali. E aí são tão taxadas, né? A gente ainda vive cometendo preconceitos horrorosos, né? Com a Umbanda, com o espiritismo, com o budismo, né? Porque a gente acha que a nossa é a verdade absoluta, né? E não é assim. Então a gente precisa estar respeitando essas pluralidades. E a leitura nos permite isso, a literatura nos permite isso. Só para vocês já terem ideia, eu já li a Bíblia, eu sou católico, com muito amor a Maria, com muita devoção a Maria, mas com um olhar muito plural para tudo que está na minha frente. Já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já li a história dos Mormons, muito bonita também, e eu quero ler, eu já disse até aqui em casa, minha mãe quase infarta quando eu disse que eu queria ler o livro de São Cipriano para ver o que é que tem então de misterioso e as pessoas ficam criticando e tudo mais. Mas, para chegar a esse nível de leitura hoje, eu tive que passar por várias etapas. Eu consigo ler todos esses textos de diferentes religiões e não consigo, ai meu Deus, essa é a correta. Ai meu Deus, eu vou para cá agora. Não, eu tenho consciência do que é que eu quero, do que é que eu sou, e para isso eu tive toda uma história, uma bagagem literária por trás para me tornar um leitor crítico. Hoje eu consigo ler tudo e dizer, concordo, não concordo, respeito, ponto. Tá? Mas é isso que a gente tem que formar, leitores críticos, que possam argumentar, que possam questionar, que possam se permitir, inclusive, a quebrar seus preconceitos para entender as dores dos outros. Então, isso é importante. E isso é o papel da literatura em sala de aula. É eu entender, por exemplo, que o mesmo valor que tem o Harry Potter hoje, a Moreninha também tem. É um valor histórico, é um valor cultural, e que meu aluno ele precisa ler. E isso, Marileide, liberta, é literalmente libertadora. Né? Eu acredito que esse é o grande mal do nosso país. A gente não lê.
A gente não lê. É prova disso que a gente elegeu um presidente à base de fake news, pessoal. Nós temos hoje um presidente que foi eleito por fake news. As pessoas não tinham curiosidade nem de clicar na informação para saber se era verídica, de pesquisar em outros sites. Mandavam apenas as manchetes e as pessoas, olha, é isso, é isso, é isso, viva fulano, né? E aí a gente elegeu um louco da vida. E aí é um dos trabalhos também nosso, a partir da BNCC, a partir dos documentos norteadores, né, trabalhar o reconhecimento de notícias falsas e das verídicas. Isso é importante. Eu tenho até um jogo que é fato e fake. Eu trago manchetes, né, e eu peço para os meninos dizerem se só por ali, né, eles conseguem ver elementos se é verdade ou se é mentira. E aí depois a gente, no segundo slide, né, na resposta, eu trago a informação correta, né, ou dizendo que é fake. Então, é um exercício interessante, porque eles percebem o layout da página, eles percebem data, eles percebem o nome do site, né? Eles percebem se isso é atual, para o contexto, se isso é de uma outra época, e aí se torna fake porque é de outra época, querem usar no contexto agora. Então, todos esses elementos de reconhecimento são importantes de ser trabalhado em sala de aula, tá? Então, essa é a grande diferença da literatura em sala. Algo mais pedido didático, né? Tem os momentos para isso, e tem também essa leitura que é prazerosa, libertadora, que a gente não cobra, não pressiona. Né? A gente leva uma cesta cheia de textos, a gente faz um mural, um varal, né, com contos, a gente seleciona alguns livros e deixa empendurados na árvore, isso acontece muito aqui na minha cidade, que é em Pinoretama, a terra da maior rapadura do mundo. Então a gente pendura livros, né, quando isso era presencial, nas árvores, na sombra, os alunos puxam o elástico, senta e fica lendo. Então é muito legal. E aí, pessoal, falamos de tudo isso que é a introdução, é o básico. Chegamos agora em um contexto digital, né? Estamos em uma cultura digital, onde nós precisamos continuar trabalhando essa leitura. Mas só que trabalhar essa leitura é um desafio ainda maior quando nós temos um aparelhozinho que dá portais de acesso para diversos mundos, né? O aluno ele consegue se transportar de um mundo para outro em um toque, em um passar de dedo, né? Então isso é muito desafiador. Então o que é que eu trago alguns conceitos para a gente entender? Que na cultura digital nós nos deparamos o que Lúcia Santaella fala, que é a leitura umbíqua. Essa leitura e o leitor umbíquo é aquele que consegue ler várias informações ao mesmo tempo. Ele consegue transitar entre as telas. Então, eu estou no WhatsApp, saio, vou ler um PDF no meu, que eu baixei no celular, um livro. Saio do PDF, volto para conversar de novo, vou lá no Google, pesquiso coisas, vou nas minhas redes sociais, posto que eu estou lendo o livro. Então, é um leitor que ele consegue fazer várias atividades, entrar e sair das telas e não perde o foco. Quer dizer que ele aprende o que ele está lendo, ele é consistente na aprendizagem? Não, não estou afirmando isso. Só estou dizendo que ele é capaz de entrar e sair por diversas telas ao mesmo tempo. E alguns, inclusive, autores chamam isso, né, no caso esses leitores, de leitores panquecas, porque eles têm uma densidade muito rasa, né? Eles estão ali, eles estão vivendo o momento, mas eles não se aprofundam. Por isso que os nossos alunos têm tanta dificuldade em argumentar hoje, né? Porque eles não se aprofundam no assunto, não se aprofundam na história, não mergulham como antigamente a gente mergulhava. Né? Então, assim, eles transitam essas telas. O zapping nas telas é isso, é entrar e sair diversas das telas. Esse nosso contexto hoje, ele é muito desafiador porque ele é um contexto on-life. On vem de vida ligada, né? Tá ligado, e life de vida. Então, nós estamos em uma vida hoje altamente conectada. Com a pandemia, isso ficou mais forte ainda, né? Porque eu consigo dar aula pelo meu computador, estou vendo que as mensagens estão chegando no meu WhatsApp, eu pago minhas contas pelos aplicativos no meu celular, eu guardo fotos, registros, vídeos também no celular, eu guardo números telefônicos, que é a minha agenda. Então, houve aí uma convergência de mídia. Pegaram várias ferramentas culturais e colocaram em um único aparelho, que é o celular hoje. Então, eu estou muito conectado. Eu não consigo mais me desconectar. Eu digo muito que eu sou híbrido. Nós, seres humanos, hoje somos híbridos. Somos quase mutantes. Sabe por quê? Porque a gente não consegue mais viver, infelizmente eu vou ter que dizer isso, sem as tecnologias. Eu não tenho memória para guardar 2.000 números de telefone. Mas a minha memória externa, que é o meu celular, consegue.
Então, o celular se tornou uma parte do meu corpo humano, né? Principalmente quando se fala de memória. Tem gente que não concorda, mas trazendo no sentido da ideia de hibridismo, é isso. Eu e máquina agora somos um, né? Porque eu dependo muito da máquina. E por diversas vezes, né? E aí, pessoal, nós nos deparamos, então, nesse contexto online, com os multiletramentos. Por exemplo, eu saber conectar um site, eu saber, por exemplo, criar um e-mail, passar um e-mail, receber o e-mail, tudo isso faz parte dos multiletramentos. É eu entender o que é o meme, para que serve o meme, por que o meme se difere da charge, né? O meme ele tem um poder de vinculação e de disseminação muito mais rápido do que a charge. Mas ele tem os mesmos elementos ali se a gente for analisar o gênero, né? O meme, por exemplo, é a pegada crítica irônica do momento nas redes. Se você colocar uma charge, não faz tanto efeito como faz o meme, né? É eu entender também, por exemplo, nos multiletramentos, o que é que os meninos falam, por exemplo, como da match. O que é da match? Vou já falar sobre isso. O que é stalkear? Entende? O que é dar follow ou unfollow, né? Ou seja, curtir ou não curtir. O que é, por exemplo, hashtag TBT. Então, tudo isso faz parte do contexto dos multiletramentos que a gente vai já falar um pouquinho. E aí, nesse processo das redes, a democratização do acesso se tornou muito forte. Todo mundo, ou quase a grande maioria, tem acesso. E quando eu tenho esse acesso, eu tenho um poder de criatividade, de construção muito grande. E aí isso, então, nós chamamos de cultura make. É o que eu posso fazer dentro das redes, o que é que eu posso criar dentro das redes. E aí, para dentro dessa cultura make, eu trago dois elementos básicos, que hoje exige muito da gente, professores. Curadoria. O que é a curadoria, Eric? É o teu papel de selecionar, dentre tantas mil, as informações mais importantes para o meu aluno, para o meu objetivo, para o meu objeto que eu vou realizar naquele dia. E a autoria é o processo de criação que eu tenho em redes. Então, quando eu penso em curadoria, que é selecionar as informações, e a autoria, que é criar as informações, quando isso vai para dentro das redes, a imaginação, vai a mil. É tanto que nós temos as redes sociais hoje, a gente vê coisas muito legais, né? Eu estou entrando hoje na modinha do TikTok. Vou já apresentar aqui meu Instagram para vocês. Eu tenho vários TikToks, mas até o início do ano eu não sabia o que era TikTok. Eu só ouvia falar de TikTok. Eu tive que baixar o TikTok para entender porque meus alunos estavam vivendo o TikTok, né? Que é esses vídeos que reproduzem áudios, né, contextos de outros que já foram gravados. E acontece isso muito com novelas, né? Cenas de novelas que foram regravadas por outras pessoas. Exemplo, vou colocar aqui na minha rede social Instagram, quem quiser depois me acompanhar, é Eric Dieb com Y, tá? E eu trago vários desses elementos. Vou já falar por que eu tô aí com esse chapéu. Não é pela Juliette, mas também amo a Juliette, tá? Mas depois da Juliette só veio fortalecer no mercado, mas eu já fazia esse trabalho regional. Deixa eu só apresentar aqui os rios. Então aqui eu tenho vários rios, né, com meu filho, aqui eu trazendo algumas críticas, tomando a vacina. Então, o TikTok é esse gênero, né, de vídeo, tá? Que a gente brinca, aquela dancinha do pato, pega o pato, pega o pato. Então, o TikTok é a reprodução do que a gente já viu ou ouviu em algum lugar. Né? Aí o batom de cereja do meu filho. Ano passado eu estive candidato a vereador, então eu fiz muitos TikToks com críticas mesmo dentro do contexto eleitoral, dentro do contexto, né? Toda política tem, por exemplo, o briguento, o falador. Fiz uma brincadeira com a carreata, não podia carreata aqui na cidade. E aí eu fiz toda uma divulgação que ia ter uma mega carreata, né? E aí no final, no horário combinado, eu lancei a carreata do sonhador, né? Que era uma carreata só de carrinho de brinquedo, e o povo foi à loucura com isso. Então, o TikTok é essa maneira em vídeo de brincar com situações, de ironizar, né? De desafiar as pessoas. Tem um que eu gosto muito, acho que não veio para cá, que é do arroz. A gente jogava o arroz. Esse aqui é o do feijão. Deixa eu ver se roda aqui rapidinho, só para vocês entenderem esse contexto do TikTok. Ó, né? Bem simples. Eu montava o meu número de campanha,
né, 12333 com o TikTok, e isso pegava nas pessoas, tinha o tom da música por trás, então era toda uma logística de marketing mesmo que a gente utilizou, né. Aí fui brincar, juntei o Lula com a Juliette, né, dizendo que eles eram vice, e aí no meu TikTok mesmo, isso foi a loucura, tem mais de 200 mil visualizações, mais de 20 mil curtidas, então é um contexto, né, de rede social que traz aí elementos juvenis, por isso que eu digo que é juvenil, porque é muito dos jovens, coisas muito rápidas. Eu tô para gravar ainda aquela música, passa lá em casa, tira a minha roupa. Eu tô há 2 semanas ensaiando com a minha esposa pra gente gravar. Só que isso já saiu da moda. Esse TikTok já não tá mais na moda, já é um outro TikTok agora que tá na moda. Não ri, Verônica. Né? Então, isso já mudou a moda. Então, assim, eles são muito rápidos, muito ágeis, muito velozes. Quando a gente pensa que está acompanhando, né? E olha que eu só tenho 29 anos, e eu não consigo acompanhar a geração dos 19, dos 25 para baixo, eu não consigo acompanhar. Né? Porque são muito ágeis, são muito móveis, muito umbíquos, eles conseguem estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, isso é o TikTok. O WhatsApp a gente tem usado muito hoje para trabalho, né? E usado muita figurinha, muito emoticon, né? O Twitter, pessoal, é uma rede social muito mais seleta, acredito eu. Nem todo mundo tem. Ainda está na moda, Isabela? Então, ótimo. Vou tentar gravar daqui para amanhã. O Twitter ele é mais seleto, ele resume, né? A sua ideia, o seu momento em 140 caracteres. Então, eu gostava muito de trabalhar o Twitter, pessoal, com os alunos do ensino médio, para trabalhar essa questão da precisão na redação. Então, a gente discutia sobre um assunto em sala, sei lá, seca no Nordeste, na época. E a gente discutia, debatia, lia texto, apresentava slides, proposta de argumentação e tudo. Agora eu quero que vocês entrem no Twitter e postem 140 caracteres uma argumentação do que a gente discutiu. Gente, é um trabalho ótimo para trabalhar precisão, concisão, né, com os alunos. Coerência, coesão, dá tudo para perceber. E a gente usava uma hashtag, ou eles me marcavam, porque aí eu tinha acesso a quem fez a atividade ou não. E isso é culpa das tecnologias, Verão. Então, cada vez mais velozes, né? No Instagram, pessoal, eu vou já apresentar a atividade que eu fiz com meus alunos de literatura, que é muito legal. Eu pedi que eles escolhessem um texto, um livro, certo? Eu não gosto desse termo paradidático, até porque não existe paradidático, certo? É uma leitura literária, é um texto literário, não existe paradidático. Então, a gente que inventou e as editoras loucas também querendo vender, chamam de livro paradidático, mas recusem isso. É livro literário, tá? Então, nesse contexto literário, eu pedi que eles escolhessem um dos livros literários que tinha na biblioteca, que eles lessem, se apropriassem e levassem o personagem ou a personagem principal para dentro das redes sociais. Como é que eles iam se comportar em redes? Imagina a Emília. O que é que a Emília faria dentro do Instagram, minha gente? O que é que o Visconde Sabugosa? O que é que a Branca de Neve? Então eu deixo eles bem à vontade para escolher e eles levaram esses personagens para dentro das redes. Daqui a pouco eu apresento para vocês, que é o Kabum aqui para a gente fechar a minha fala. E o Facebook também, pessoal, eu usei com grupos, eu usei para que eles apresentassem histórias, né? Que é o Storytellers, que eu vou falar um pouquinho né, no próximo slide. E foram vivências, né, em todos eles aí, extremamente importantes para a gente fortalecer a leitura e a literatura em sala. Mas para isso eu tive que entender uma linguagem que é muito deles, que é o internetês, deles também que é nossa. Né? Não é só dos nossos jovens, é nosso também porque nós estamos utilizando muito. Então a primeira coisa que eu entendi foi que hashtag TBT, e aí isso eu digo muito para meus professores na formação, não pode ser usado em todo dia da semana. Hashtag TBT é uma hashtag, um movimento em rede para representar o dia da lembrança. Mas tem um dia específico para isso, porque um grupo de estudantes, de colegas, de jovens nos Estados Unidos decidiram que toda quinta-feira eles iam postar agora uma memória que eles tinham quando criança, de tempos atrás, né, do passado. E aí ficou instituído que é a quinta-feira da lembrança. E isso, Thursday, perfeito, auxiliadora. Só que o que acontece? A gente vê hashtag TBT na segunda, no domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, praticamente menos na quinta, né? Então o que acontece? Cuidado. Vai usar hashtag TBT? Quinta-feira. Pronto.
tá? E aí eu fiz um trabalho, então, de memórias agora, no contexto das Olimpíadas de Língua Portuguesa, onde os alunos, né, foi orientado aos professores para viver com os alunos, e foi incrível. Na quinta-feira, caía a aula de português, eles fizeram uma prática de hashtag TBT. Foi lindo, gente. Eles trouxeram fotos, né, dos pais, dos avós, do contexto onde eles moravam. Então foi muito legal. E eles viveram, então, o hashtag TBT em redes sociais, trabalhando aí a memória. Para mim, tenho boas lembranças, kkk, todos os dias, não só quinto, mas... Ah, então ótimo, Marileide, sem problema. Só estou explicando para que a gente não corra o risco de cometer o que a gente chama de gafe digital, né? Que é você fazer uma prática que não tem nada a ver com o contexto ou fazer a prática sem saber. Então, você pode sim fazer memórias todos os dias, mas essa hashtag, nesse formato, só pode ser usada na quinta-feira. Eu brinco muito assim quando acontece em outros dias, Marileide. Caiu uma hashtag TBT na minha segunda. Então, eu provo que eu sei que hashtag TBT não é daquele dia. Fica a dica, certo? O stalkear, pessoal, é uma linguagem muito do acompanhar, saber da vida do outro. Isso em redes, por exemplo, é eu ir no Instagram da Maria do Carmo e ver todas as fotos da Maria do Carmo. Se eu curtir todas as fotos, eu estou mostrando aí para Maria do Carmo que eu estou interessado nela, certo? Isso eu demonstro que eu quero paquerá-la. Se eu só olho a vida da Maria do Carmo e não marco nada, não vejo nada, eu stalkeei do mesmo jeito. Mas esse stalkear pode ser também de outra maneira. Eu estou stalkeando para saber da vida dela, porque eu tenho raiva dela e eu preciso saber um podre da vida dela para acabar com a vida dela no primeiro momento. Viu aí as repetições da vida, acabar com a vida, acabar com a vida? É bem isso. Curiar, amei. Amei, Marileide, é isso mesmo. É curiar a vida alheia. Ou no interesse de flertar, ou no interesse de acabar com a vida da outra. Saber os fuxiques, os podres da vida da outra. Tá certo? O chipar acontece muito nos reality show e vão para dentro das redes sociais. É quando eu torço por um casal. Aí eu misturo o nome. Um grande famoso chip era Neymar e Bruna Marquezine, que era Brunei, né? Bru de Bruna e Ney de Neymar, Brunei. Ou Ney, Neyná, né? Que era Neymar e o Ná de Bruna, certo? Então, o chipar é quando eu junto os nomes do casal, que pode ser amigos, que podem ser casal mesmo amoroso, certo? E isso ainda tem aí o contexto do casal raiz e do Nutella, né? Ainda tem outro contexto aí por trás, auxiliadora, perfeito. O TT, pessoal, eu passei um bom tempo para entender o que é TT. O TT é do Twitter, é o Trending Topics, né? Ou seja, o assunto do momento. O que é que nesse momento está bombando no Twitter? Aí a Fátima Bernardes, muito esperta, traz isso para dentro do programa dela. São aquelas palavras-chave, né? Que marcam qual é o assunto do momento nas redes. O Darmatch é de uma rede social muito de paquera, que é o Tinder, mas eles usam isso em outros contextos. Ah, vai dar match. Ah, vai dar certo, né? Então, dar match é dizer que vai dar certo, vai dar legal. No contexto do Tinder, é marcar um encontro. É quando eu gosto de alguém, vou lá e marco um encontro com a pessoa. O dar match, isso, é combinar, auxiliadora. Né? Então eu marco o encontro ali, eu combino o encontro com a pessoa. Em outros contextos, quando vai dar match, eu quero dizer, vai dar certo, tá combinado, ok, certo? É uma afirmação de que vai dar certo. E os spoilers vêm do filme, mas que tem muito a ver com as redes sociais, que é contar informações adiantadas do contexto, né? É dar os spoilers, é contar antes do tempo, né? Eu tenho um ótimo spoiler, né? E o povo vive contando o que é que vai acontecer, certo? Pronto, entendemos as redes sociais, as 5 mais do momento, e entendemos um pouco do internetês. Agora vamos levar a literatura para isso. Primeiro tópico de literatura que eu amo fazer e eu espero que vocês usem daqui para frente. Story and Tales. Muito legal esse mini curso, nos apropria das novidades internetês. Acho bacana demais. Que legal, Marileide. Obrigado. Story and Tales. Story and Tales quer dizer narrativas, pequenas narrativas, né? Então, como levar as pequenas narrativas para o meu status que só tem 15 segundos, o meu story que só tem 15 segundos e que some às 24 horas. Então, eu usei isso com os alunos. Criem mini contos, micro contos. Então, nós trabalhamos primeiro conto, trabalhamos exemplos de conto, trabalhamos microcontos, trabalhamos microcontos digitais, e agora, pessoal, vamos levar tudo isso para dentro dos stories.
E aí, gente, eles foram para dentro do Instagram, eles foram para dentro do WhatsApp, e nos status, que só duram 24 horas, no Facebook também que tem, eles foram criando pequenos contos. Então tinha todo aquele lance de terror. Tipo assim, deixa eu ver se eu lembro de um aqui. Era um rapaz com foco da luz todo no rosto, e na câmera ele dizia: todo dia eu fico assustado com os 4 olhos verdes que eu vejo no espelho. Certo? Só que aí ele fez toda uma edição, toda uma entonação. Dava um certo suspense na gente. Como é que ele vê 4 olhos, né? Ele dizia que, pelo que a gente entendeu então aí, que não era só o olho dele e o reflexo, mas eram 4 olhos porque era dele e de mais alguém que estava ali perto. Né? Então criava aquele terror, suspense. Então eles foram muito criativos, criaram ironias, brincaram com essa pegada da variação linguística. Então foi muito legal, né? Eu tenho aqui um Storytellers na minha página, deixa eu ver aqui rapidinho, que eu venho de arretado. Então eu performatizei o arretado, né? E aí eu trago como dicas arretadas de leitura. E aí tem várias aí que depois vocês podem conhecer. Esse é porque não está ouvindo o áudio, mas no áudiozinho se mexe. Outro Storytellers que eu trouxe, deixa eu ver se está aqui. Não sei se eu coloquei aqui. Enfim, não vai estar aqui agora, mas depois vocês olham nas minhas redes e vocês vão encontrar. Tem vários elementos de storytelling. Então, são essas pequenas narrativas que eu trago para a rede social, certo? E que são importantes, que fazem a diferença, porque é uma pegada diferente. Pronto, tá aqui uma. Uma pequena storytelling que eu montei, né, a partir de um videozinho. Levantar cedo para que eu tô pronto, que é uma música, né? Eu muito conto que Deus que está no céu. Eu tenho a senha para correr em todo canto, humildade, e aí tem outro textozinho, né, que foi que minha mãe me deu. Então eu fiz uma pequena narrativa a partir de uma música. Usei a música, usei imagens para criar e ainda coloquei a letra para chamar mais atenção. Esse é um exemplo de storytelling que veio para o meu Reels, né, no Instagram, e também usei em todos os meus stories, certo? E com 24 horas ele sumiu dos meus stories. Não, auxiliadora, se sua conta é privada, fica apenas para você, certo? Mas se sua conta for aberta, aí que tem acesso, tá beleza? A não ser que você especificamente libere só os rios. Pode se fazer isso também na hora antes da postagem. Vamos lá, pessoal, para a gente concluir. Já está acabando o meu tempo. Então, Storytellers, ficou claro que são pequenas narrativas. E que eu posso estar fazendo isso nos meus stories. Como é, Marileide, para eu repetir do Instagram? Ah, tá certo. Eu vou apresentar aqui no final como é meu Instagram, tá certo? Para vocês seguirem. Então, Storytelling, gente, é aquela pegada de você ser rápido, trabalhar micro contos, mini contos, né? Você pode trabalhar mini fábulas, não sei. Lança desafio por menino, né? Pequenas narrativas. Então, storytelling são isso, são pequenas narrativas, né, que a gente vai usar da palavra, da imagem, muitas vezes improvisações e embelezamentos, que foi o que eu fiz, certo? Ah, valeu. O podcast também dá muito para a gente utilizar hoje no contexto de redes sociais, onde, primeiro ponto que eu digo para os meus professores na formação, eles estavam tudo colocando nos planos podcast. Toda aula tinha podcast. O menino, tô vendo aí que eles estão abalando, viu? O tempo para editar essa ruma de podcast, abalaram. Quando eu fui ver, gente, dentro das salas, né, do WhatsApp, que eu peço permissão e eu fico nos grupos das escolas, eram áudios gravados no WhatsApp. E aí eu fui ter, então, em uma formação, debater com eles que podcast era diferente de áudios. Áudios são nus, crus, certo? Os podcasts não. São áudios editados, com efeitos, com corte, com montagem. O áudio é como se fosse um rascunho do texto escrito. E o podcast é o texto na versão final. Então, da mesma forma que isso acontece no texto escrito, acontece na oralidade. O problema é que a gente não trabalha muito a oralidade na escola. É uma crítica que mesmo que eu faço. Então, a gente precisa trabalhar isso mais. Então, eu disse, tem diferença. Então, eles hoje colocam já um efeito por trás, já faz uma entonação, gravam bem direitinho, então é muito legal. Então, o podcast dá para você contar histórias e enviar para os seus alunos. Aqui em Pindoretama, onde eu moro, como eu sou formador de professores, eu passo uma grade
do que vai ter por semana para os alunos. Então, tem dia, certo, já estou concluindo, perdão, já vou fechar. Então, tem dia que é um PDF para os alunos ler, né? Tem semanas, tem uma semana que é um podcast, a gente contando história, narrando a história. Outro dia ele vai ver um vídeo de uma contação de história. Então, a gente faz esse esquema, já nós fizemos isso de fevereiro, março, abril, maio e junho, e foi bem interessante, né? Outra possibilidade de redes sociais que eu trago aqui para vocês foi o que eu criei no Google Apresentação por meio dos hiperlinks. Eu peguei livros em PDF do material que nós temos próprio do Estado, que é a coleção Paique, Prosa e Poesia. São livros, né, literários, criados por pessoas do Ceará e foram selecionados no edital na SEDUC, e esses livros se transformaram nessas coleções que estão em todas as escolas. Como os meninos não podem ir até a escola, então eles liberaram o acervo em PDF. E daí eu criei a biblioteca do Arretado, né? A biblioteca do Arretado, então, e, no caso, a biblioteca arretada, né? Eu trago, só um instante, eu trago aqui todo um contexto da biblioteca, tal, do MySpike, né? E aí eu digo, ó, escolha o seu livro, clique em cima dele e tem uma boa leitura. Então os meninos escolhem aqui pela capa um dos 9 livros, e aí tá bem no contexto, bem regional. Auxiliador, eu faço os 2 movimentos. Eu sugiro e tem dia que eu deixo eles escolherem, certo? É sempre nessa dosagem. E aí, quando eles clicam, por exemplo, na história do Patativa, quando eles clicam no Patativa, automaticamente ele vai para o PDF do texto do Patativa, do conto, né? Do livro do Patativa que está em PDF. E eles fazem a leitura em PDF. O que é que eu fiz aqui nesse contexto da biblioteca? Eu disse, ó, professores, lancem dentro dos grupos, apresentem a biblioteca, façam todo aquele momento, peçam que eles escolham um livro à vontade dos 9, eles vão ler o livro, e no último encontro do mês, que é o momento no Meet, vocês vão fazer a roda literária digital. Então, cada um vai contar qual foi o livro que leu e vai trazer essas informações, certo? E aí tá aí, vejam que tá o livro na íntegra, né, do MySpike em PDF, e é a maneira que eu achei para eles não perderem esse contato com a literatura, tá? E é isso que eu posso fazer dentro da ferramenta do Gmail, que é chamada de Google Apresentação. É como se fosse o PowerPoint dentro do Google, online. E aí eu vou montando as coisas e vou trabalhando com hiperlink. Eu teria que ter uma oficina só para ensinar vocês a fazerem isso, né? Que aí eu coloco a imagem e por trás eu coloco o PDF. Então toda vida que eu clicar, vai me direcionar a um elemento diferente. Pode ser vídeo, pode ser podcast, pode ser filmes, pode ser o livro em PDF, a sites, certo? Diversos contextos. Então, vocês podem estar criando, personalizando a de vocês, tá beleza? Vamos lá para a gente encerrar. E aí, oxe, eu não coloquei. Gente, eu esqueci. Calma. E eu fiz o último trabalho que eu vou apresentar agora para vocês, que foi a questão do fiquei até nervoso, da escolha dos meninos em um livro literário, e eles levavam para dentro das redes. Então, eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Só um minuto. Nós temos aqui, por exemplo, foi uma turma de sexto ano, sexto e sétimo ano. Eles pediram a Branca de Neve. Na hora eu fiquei pé da vida. Branca de Neve, tanto livro, pelo amor de Deus, vamos explorar outras histórias. Mas eu disse, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Gente, foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi. Então a Branca de Neve tinha que ir para dentro das redes sociais, esse era o comando. Não podia perder a essência da história, mas eles podiam abusar da criatividade do contemporâneo, né, do hoje. Então tem aí a Branca de Neve fazendo TBT, né? Tem a Branca de Neve indo para as compras, ela domingando, olha ela domingando, gente, morrendo de trabalhar, pobre, né? O que era legal de ver, o povo interagia, ó. Pior que é isso mesmo, trabalhar a semana toda, feriado para arrumar a casa é triste, né? Então assim, as pessoas curtiram a ideia e foram brincar junto com a Branca de Neve. Olha aí, segunda-feira, zangado, hashtag zangado, né? E aí ele apostou o zangado. Então eu achei muito legal a criatividade da turma. Quando me oferece uma maçã, olha aí, né, o gifzinho do desespero da Branca de Neve. E aí a maçã tem a ver com o elemento da história. Então eles não perderam a essência da história, né? Só queria dormir e acordar milionária, né? Então aí eles trazem um meme
para dentro do contexto. Então, vejam, as práticas sociais do contexto. Essa aqui, para mim, é um dos fantásticos. Ela diz, a maçã que eu quero ganhar. Fica a dica de presente de Natal. A maçã que ela quer ganhar é a maçãzinha lá representando o iPhone, né, da Apple, né? Então, assim, eu achei muito legal, as pessoas interagiram, curtiram, foi muito bacana. Aí eu trago aqui um outro exemplo, Visconde. O Visconde de Sabugosa, que já foi de uma turma de anos finais, com mais maturidade, apropriação, eles trouxeram então um perfil altamente intelectual, certo? Altamente intelectual. Eles trouxeram um Visconde Sabugosa, que eu achei incrível foi isso, numa pegada Drauzio Varela, nessa perspectiva da Covid. Então, esse Visconde Sabugosa, ele tinha muito de dicas, certo? Ó, guia da família contra o inimigo invisível. Então, ele trazia as dicas de como ter cuidado com o coronavírus. E era a dica do Sabugo. Né? Olha o TBT dele. Como hoje é dia de TBT, não poderia faltar uma fotinha minha dando uma olhadinha na lua. Hashtag lua na luneta. Então eles foram brincando com o contexto do personagem. Essa daqui para mim é uma das mais incríveis. Você paga a janta, a Emília pergunta, ele diz, só não pede arroz, tá? Porque foi no auge que o arroz deu uma crescida, né? Então os elementos foram trazidos, né, para dentro do contexto. E eles foram então vivenciando isso. Aí tem Emília, tem Branca de Neve, tem Visconde, tem a Laura, a galinha Laura, sim, gente, a galinha Laura está também nas redes sociais, certo? Então, fica aí a dica, né, de como pode ser trabalhado. Eu ia lançar o desafio, mas por conta do tempo eu me empolguei muito na fala, perdão, mas vocês podem estar fazendo isso depois, vivendo uma dessas experiências que eu contei e usar hashtag Genate em redes, porque aí quando a gente for pesquisar, o legal é esse, a gente usa o hashtag Genate em redes e tudo que você usou em redes com essa hashtag, a gente consegue localizar. No Face, no Instagram, no Twitter, seja lá onde vocês postarem, certo? A gente vai ter acesso por conta desse códigozinho que é o Genete em redes, certo? Obrigado pela atenção. Viva o SUS, viva a ciência, fora Bolsonaro, fora genocida, e muito obrigado porque nós somos arretados e vamos nos livrar desses vírus que estão aí, que é a ignorância, que é a soberba, que é o genocídio, que é a homofobia. Tenho fé em Deus que nós vamos nos livrar, porque a literatura, de fato, é libertadora. Muito obrigado pela atenção.